Glória a Deus, hoje é a nossa segunda mensagem da nossa série Igreja em Reforma. E nessa noite de ceia nós vamos então aprender sobre um tema muito propício para a noite de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre esse que é o segundo fundamento da nossa fé reformada, que é o Solus Christus, ou somente Cristo. E quando a gente fala em segundo fundamento, eu não quero que você ache que nós estamos elencando uma ordem de prioridade, ou uma ordem de importância entre eles, mas é simplesmente a nossa organização aqui da série de mensagens, tá bom? Então, na semana passada, nós falamos sobre o quê? Somente as Escrituras. E nós nos agarramos, na verdade, aprendemos sobre a importância da Escritura na vida do cristão. E hoje nós vamos, então, falar sobre esse que é o segundo fundamento, que é o Solus Christus, ou somente Cristo. Para isso, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia em papel aí, você vai no capítulo 2 e fica já no versículo 1. Nós vamos do versículo 1 até o 6. Vou te dar 10 segundos aí para você achar, folhear. Primeira carta de Paulo a Timóteo, está lá no Novo Testamento, depois de Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses e por aí vai. Achou aí? Muito bem. Então nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 6. Diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. Até aqui é a porção que nós vamos trabalhar na noite de hoje. E esse texto ele revela exatamente isso, irmãos, a essência do que é o Solus Christus, o nosso segundo fundamento. Principalmente ali no versículo 5 e 6, onde ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. E esse mediador, ou seja, aquele que está no meio, é Cristo Jesus, que deu a si mesmo por resgate de todos. E esse testemunho é que se deve dar em tempos oportunos. E o que é um mediador? O senhor Wilson estudou direito como eu, vai saber o que é um mediador. Mediador é aquela pessoa, é aquela persona que serve como um elo de ligação ou um elo de pacificação entre duas partes que estão em conflito. Duas partes que estão divergentes em seus interesses uma com a outra, e aí surge a figura desse mediador para tentar resolver a situação. E nesse aspecto, basta nós olharmos para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso coração, da nossa natureza humana, para nós entendermos e compreendermos como que Cristo exerce esse papel de mediação entre Deus e a humanidade. Certo? A Bíblia afirma o quê? Que de um lado, nós temos Deus. Vamos colocar Deus na minha direita? Nós temos Deus. Deus, ele é totalmente santo. Deus, ele é totalmente puro. Deus, ele é totalmente justo. E nele não há pecado, não há maldade. Deus é santo, irmãos. Deus está desse lado. Do outro lado, a Bíblia também relata a figura da outra persona dessa relação, que é o homem, que somos eu e você. E essa persona, essa pessoa que somos nós, é relatada não como alguém santo e puro, como alguém justo, mas o contrário. Por conta do pecado, a descrição do homem é de absoluta corrupção, imoralidade e miséria e rejeição às coisas divinas. É assim que a Bíblia define eu e você. A Bíblia não nos bota como santos, a Bíblia não nos bota como bons, a Bíblia nos descreve como miseráveis, pecadores, corruptos de coração e que rejeitam as coisas de Deus. Quer ver só? Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Projeta para nós, Adriel. Romanos 3, do 9 ao 12.
E agora eu vou saber se está projetando ou não, porque lá atrás, na minha frente, tem uma televisão. E a que a gente colocou aqui, então eu consigo saber se o Adriel está projetando ali ou não, fica mais fácil, eu não preciso olhar para cá. Olha o que diz esse texto. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, quem? Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a descrição minha e sua, irmãos. Esse texto está falando da minha e da sua natureza, de mim e de você. E como se não bastasse, Jeremias 17:9 ainda vai nos afirmar que o coração do homem é perverso e perdidamente corrupto, desesperadamente corrupto. Ou seja, essas são apenas algumas das duas passagens que ilustram a nossa natureza humana. E não sei se você se achava bonzinho, não sei se você se achava aquela bolachinha dourada do pacote, o alecrim dourado, mas, irmão, você não é essa pessoa. Eu não sou essa pessoa, ninguém de nós é essa pessoa. Muito pelo contrário, bom é somente Cristo. Eu e você somos maus. Eu e você somos terrivelmente corruptos, diz a palavra. E João Calvino, ele disse algo muito acertado. Ele disse assim, tudo o que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo o que você vê de mal sou eu mesmo. E eu acho que não há definição melhor para ilustrar quem nós somos. Em nós não há bondade, em nós não há santidade, isso só está em Deus. Em nós há corrupção e imoralidade e pecado. E você percebe então isso ao olhar para as Escrituras. Eu trouxe 2 textos, 2 referências, mas a Bíblia, do início ao fim, ela vai mostrar que é a história de um homem, de um homem e uma mulher que se rebelaram contra Deus, fizeram o que não era para fazer, e por conta do pecado original, todos os homens, depois de Adão, nasceram em pecado. Eu e você fomos concebidos em pecado, eu e você fomos concebidos na imoralidade, não há um justo sequer. Não há quem se salve, não há quem seja bom. Bom é Cristo. E a linguagem das Escrituras a respeito do homem é essa, não é uma linguagem de amor e bondade, ou uma linguagem de um conto de fadas fofinho da Disney. Pelo contrário, é uma descrição de maldade e corrupção por causa do pecado. E sendo esse quem nós somos, pecadores, imorais, corruptos, depravados totalmente, como diz a palavra, sendo nós esse tipo de pessoa, nós temos um problema nas nossas mãos. Afinal de contas, nós estamos desse lado da relação. Só que existe alguém do outro lado, que é totalmente o contrário dessa descrição. Alguém que não é corrupto, alguém que não há pecado, mas alguém que é santo, puro e justo. E se esse é um problema que eu e você temos nas mãos, então, irmãos, é justamente aqui que reside o conflito entre o homem e Deus. Isso porque, por conta daquele pecado original que nos lançou a semente do pecado, e a partir dele fomos todos concebidos em pecado, em maldade, a relação entre o homem e Deus foi afetada. E a relação original precisava ser consertada. Olha só o que diz Tiago 4:4. Pode projetar para nós, Adriel. Diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, irmãos, pega isso. A nossa condição, não somos amigos de Deus, naturalmente. A condição do homem natural é inimigo de Deus. O homem por si só não tem capacidade de escolher a Deus, o homem por si só não tem capacidade de fazer o bem, e nós somos naturalmente inimigos de Deus. Não somos santos na mão de um Deus bonzinho e também não somos inocentes na mão de um Deus sensível. Não, eu e você somos pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse Deus, irmãos, que é santo em sua santidade, ele abomina o pecado e também abomina o pecador. E talvez você fique em choque com isso que eu acabei de te falar, porque quem sabe você ouviu aquela famosa frase que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador.
Quantos ouviram isso? Seja sincero. Posso falar algo para você? Mentiram para você. Essa não é a realidade que a Bíblia traz a respeito do olhar de Deus para o homem pecador. Não. Inventaram isso, irmãos, para fazer cócega nos ouvidos dos pecadores que não são regenerados e daqueles que rejeitam a transformação da carne, rejeitam a transformação que Cristo veio fazer nas suas vidas e preferem viver na imoralidade carnal, preferem viver a vida do seu jeito. Então criaram isso como uma desculpa para essas pessoas que buscam a Deus, que Deus o aceite como eles são. Não, querido, Deus não te aceita como você é, não. Deus te recebe, mas Ele quer te transformar, Ele quer te mudar, porque Deus, Ele odeia o pecado, mas também o pecador. Por acaso, pensa comigo aí, Noé colocou uma plaquinha do lado de fora da arca e botou assim: sorria, Deus ama vocês, pecadores que estão sendo agora mortos pelo dilúvio. Ele botou uma plaquinha dessa? Não. Por acaso João Batista no deserto, enquanto pregava, dizia assim: sorriam, pecadores, Deus ama vocês. Era essa a mensagem de João Batista? Não. A mensagem de João Batista era: arrependam-se, raça de víboras. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Quem foi que disse que vocês podem continuar vivendo desse jeito, sem enfrentar a ira de Deus? E ele falou ainda assim, produzam fruto digno de arrependimento. Ah, irmãos, então Deus não ama o pecador, Deus odeia o pecado e o pecador. Provérbios 15:9 vai nos dar exatamente a visão de Deus para o pecador. Projeta para nós. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. O Senhor detesta o caminho do ímpio. Em outras traduções vai dizer: o caminho do perverso é abominação ao Senhor. Então essa história de que Deus ama o pecador é balela, irmãos, é mentira. A verdade é que Deus abomina tanto o pecado quanto o pecador e os seus caminhos maus. Tudo que o pecador faz é mal diante dos olhos de Deus. Suas escolhas são más, as suas atitudes são más, os seus pensamentos são maus. Então, meu irmão, está na hora da gente parar de pecar. Porque essa história de que Deus ama o pecador não vai colar. Um dia estaremos todos diante do tribunal de Cristo e seremos apresentados diante do Senhor. E aqueles que se apresentarem indevidamente diante do Senhor, os pecadores, os maus, Ele não vai aceitar, Ele vai rejeitar. Então, queridos, está na hora de eu e você mudarmos de vida. E aqui está então esse conflito entre Deus e o homem que falamos do início. De um lado Deus, totalmente santo, e do outro lado o homem, totalmente pecador e incapaz de reverter isso sozinho. O homem não consegue, nunca conseguiu por si próprio se salvar. Nada do que eu e você faça, irmãos, é capaz de salvar a nós mesmos. Nada. E é por esse motivo que havia uma sentença decretada por Deus. O senhor Wilson também, vai lembrar das épocas de direito, aí é uma sentença decretada por Deus. E nessa sentença está escrito que todos nós, pecadores, somos culpados e indesculpáveis diante do Senhor. E, portanto, condenados à morte eterna, como diz Romanos 6:23, e a vivermos também separados de Deus para todo sempre, conforme diz Romanos 3:23. Essa era a sentença para mim e para você. Homens pecadores, depravados, que traíram o Senhor, viraram as costas para o seu Criador, estavam destinados à morte eterna e à separação eterna de Deus. Mas, e aí é que vem a boa notícia dessa noite, porque até então a gente só está ouvindo o nosso lado. Havia uma boa notícia: esse não era o desejo do coração de Deus, e graças a Deus por isso. Ainda bem que esse não era o desejo do Pai. Ele queria os seus filhos de volta e tomou uma atitude para isso. João 3:16 e 17 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja,
Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a nós, pecadores, da morte eterna que nos era destinada. Eu e você, irmãos, estávamos mortos em nossos delitos, pecados, nossos desejos carnais, mas Jesus veio ser o quê? Jesus veio ser esse elo de reconciliação entre o homem pecador e o Deus que é santo. Agora você consegue entender o que a Bíblia diz como Jesus sendo o único mediador entre Deus e a humanidade. Nós estávamos caídos, afundados no lamaçal de pecado, condenados à morte eterna, à separação de Deus, mas Deus não queria que fosse assim. E por não querer que fosse assim, ele envia Jesus. Jesus morreu na cruz e pela sua morte, ele se tornou esse elo de ligação entre o homem e Deus. E ali, a relação estava novamente restaurada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, em Jesus, o que Deus fez? Em Jesus, Deus estendeu a sua mão de misericórdia. Primeiro, essa misericórdia nos livrou do castigo eterno que nós merecíamos receber. E em segundo lugar, por causa disso, junto com isso, por causa do seu grande amor, Deus também estendeu a sua outra mão e a sua graça nos alcançou, nos dando algo que nós não merecíamos, que é a salvação. De um lado, a misericórdia, nos livrando, não nos dando o castigo que era nosso. Do outro lado, a graça, agora nos dando algo que não era nosso e que nós não merecíamos receber. Merecíamos a morte, merecíamos ser condenados, mas a misericórdia não permitiu que fosse assim. E a graça foi além e ainda nos resgatou, nos salvando de volta para Deus. E Jesus é, irmãos, essa personificação da misericórdia e da graça. Efésios 2, 4-6 vai nos dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que esse texto está dizendo. Projeta para nós, Adriel. Efésios 2, 4-6. Esse texto está dizendo que Deus ele é rico em misericórdia. O que é a misericórdia? É o castigo que eu mereço e não recebo. Isso é misericórdia. Eu merecia ser condenado, eu merecia ser castigado, mas a misericórdia de Deus impede que seja assim. Então Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos no pecado, irmãos. Não havia vida em nós. Eu e você só estávamos esperando o tempo para ir para a morte eterna, mas no pecado já estávamos mortos espiritualmente. Mas Ele nos deu nova vida juntamente com Cristo. E foi pela graça que nós somos salvos. Ou seja, não é mérito, não é obra, não é merecimento, não é o que você faz, é graça de Deus. É graça. Por isso que a gente diz que não é obra sua, não é obra minha. A salvação, irmãos, é graça. É a outra mão de Deus estendida para nós, nos tirando agora da condenação e nos trazendo de volta nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A mão da graça nos resgata, nos ressuscita e nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que a graça faz por nós. Merecíamos a condenação e não recebemos. Não merecíamos a salvação e recebemos. E tudo isso através de um único nome, um único mediador, uma única pessoa capaz de fazer tudo isso. Jesus, o Cristo. Só Jesus, irmãos, é o único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, Ele é a expressão máxima dessa misericórdia e graça que nos livrou e nos deu a salvação. Salvação essa que não é por obras e nem por merecimento, mas que é recebida. E aí eu quero que você mude o seu entendimento, porque a salvação ela não é alcançada, a salvação não é conquistada, a salvação é recebida exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e nisso que Ele veio fazer por mim e por você. Estávamos mortos, mas Cristo veio nos salvar.
estávamos perdidos, estávamos condenados, mas Ele veio nos resgatar. E essa obra de redenção é sobre a qual precisamos depositar a nossa fé. A nossa fé não deve estar baseada no que fazemos para ser salvos. Afinal, nada do que eu e você faça é capaz de nos salvar, irmãos. Cristo é esse único mediador. Então, o texto vai dizer assim, Efésios 2, 8 a 9, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Afinal de contas, se fosse por obras, a gente estava lascado. Se fosse depender de mim para eu ser salvo, eu estava ferrado, irmãos. E você também. Por quê? Porque você é mau. Eu e você somos corruptos na nossa natureza, somos pecadores. E nada do que a gente faça é capaz de alcançar a salvação. Mas a salvação é um dom de Deus. Não é obra de homens e, por isso, nada do que você faça é capaz de te salvar. Somente o próprio Filho de Deus é que pode intermediar essa relação, essa dádiva desse presente para a humanidade. Deus diz, eu quero salvar. Jesus diz, eu vou fazer isso por você. E aí Jesus entra no meio dessa relação conflitante entre o homem e Deus, Deus querendo condenar, o homem querendo se salvar, e aí Jesus vem e diz assim, tá bom, eu vou fazer esse elo de conciliação e de pacificação entre vocês. E é o que o texto diz, é o que diz o texto que lemos no começo, 1 Timóteo 2. Somente Jesus tem o poder de ser esse intermediador entre os céus e a terra. Por quê? Porque a salvação vem de Deus. E se a salvação vem de Deus, só o Filho de Deus pode dar. Não é eu que vou conquistar, não é você que vai conquistar. E é por isso que nós declaramos com absoluta certeza e confiança, solos Christus, que é o fundamento, segundo fundamento da nossa fé, que significa que somente Cristo é o nosso Salvador e fora dele não há salvação. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Ele é esse único capaz de intermediar o conflito que existe entre a nossa natureza pecaminosa e a ira de Deus. Não se esqueça que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado e sem Jesus estamos condenados. Mas com Jesus estamos salvos. Então, é a mesma afirmação dos apóstolos. Atos 4,12 vai nos dizer, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo que importa que sejamos salvos. Ou seja, ninguém pode te salvar, irmãos. Não é Maria, não são santos, não é Joseph Smith, não é Ellen White, não é Maomé, não é a campanha de 7 semanas da igreja, não é o quanto você entrega no seu envelope aqui na oferta. Nada disso tem valor para a sua salvação, irmãos. A salvação é única e exclusivamente pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. Nada mais e ninguém mais. E ponto final. E ponto final. Não existe outro intermediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não são santos, não é homem, não é nada, é somente Jesus. João 14,6, ele vai dizer isso. Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único caminho para a salvação é um só. Quem? Jesus. E todo aquele que tentar distorcer isso, nem que seja uma vírgula sequer, vai ser condenado pela ira de Deus. Porque está em heresia contra a palavra do Senhor e vai se encontrar culpado diante dele. Então tenha certeza que a salvação realizada única e exclusivamente através de Cristo é a maior prova de amor para os seus filhos. Você quer uma prova de que Deus te ama? Projeta para nós Romanos 5, versículo 8 e 9, Adriel. Essa é a maior prova de que Deus ama você. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira.
Eita Deus, isso é forte, irmãos. Guarda isso. Jesus, ele é esse nosso reconciliador. E é sobre ele que repousou a ira de Deus na cruz. A ira de Deus ia vir sobre nós. A ira de Deus era para a gente. Mas Cristo na cruz levou sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus repousou sobre Jesus naquela cruz. Então você quer saber a dimensão do amor de Deus por você? Olha para a cruz. Agora você quer saber a dimensão do que Jesus fez para você na cruz? Presta atenção nesse texto. Colossenses 2, versículo 13. Hoje eu estou botando o Adriel para trabalhar, irmãos. É bastante passagem bíblica. Colossenses 2, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, irmãos! Havia uma dívida que nós não éramos capazes de pagar, mas Deus deu um jeito de pagar essa dívida por nós. O que o texto está dizendo é isso: havia uma nota promissória penhorada lá no mundo espiritual, e essa nota promissória nós jamais conseguiríamos acertar o valor dessa dívida. Era a nossa sentença de morte. Por causa dela, eu e você tínhamos uma marca que ninguém conseguiria apagar ou fazê-la sumir. E essa marca estampava na nossa testa e dizia: culpados, culpados, pecadores. Essa era a marca que havia sobre eu e você. Mas Deus não queria que fosse assim. Então, conforme o texto que lemos aqui agora, esse texto que está projetado aqui ainda para você, diz que Deus pegou aquele escrito de dívida, aquele papel que dizia assim, ó, ele me deve a própria vida. Ele disse: tá bom, se é o preço de uma vida que custa a ele, eu vou pagar esse preço. E através de Cristo, ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, perdoou todos os nossos pecados e com isso cravou aquele escrito de dívida que era nosso e que dizia: vale uma vida. Ele cravou aquele escrito na cruz. E agora o que antes dizia, minha toalhinha caiu, achei que ia ficar. E agora o que antes dizia culpados, agora diz justificados. Não por obras, não por merecimento, não pelo que eu faço, não pelo que eu deixo de fazer, mas por causa da graça, por causa da fé na obra redentora de Cristo Jesus. A dívida foi paga, irmãos. A dívida não foi esquecida, a dívida não foi botada para baixo do balcão. Não, a dívida foi paga, quitada para sempre. E nunca mais essa dívida será cobrada de mim e de você. Porque Cristo resolveu eternamente a dívida na cruz. Essa é a obra da salvação de Jesus. É isso que ele veio fazer por mim e por você. Então, por isso que quando ele está na cruz, no seu último suspiro de vida, quando lhe dão aquele vinagre para beber, ele dá um grito na eternidade. E ele grita assim: agora sim, tetelestai, está consumado. Você sabe o que significa tetelestai? Significa está pago. A dívida foi paga. Nos tempos de Jesus, era comum achar bilhetes de impostos. E esses bilhetes, dos quais já haviam sido pagos, tinham um carimbo. E nesse carimbo estava escrito: tetelestai, dívida paga. É isso que Jesus veio fazer por nós, irmãos. Ele pegou a dívida que era nossa, carimbou e disse: está pago. Não, mas não ficou nada. A dívida inteira foi paga em Jesus. Por isso que não há mais e nem mas. Jesus consumou o pagamento na cruz e ponto final. Não há mais condenação, não há mais acusação e não há mais morte por causa de Cristo Jesus. Romanos 8, 1-2 vai dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Ah, irmãos, aleluia! Aquela marca que antes tínhamos e que estava escrito culpados, agora foi removida pelo sangue de Jesus. E no lugar do que antes estava escrito culpados, pecadores, agora uma nova marca foi colocada sobre nós. E essa marca agora diz: justificados. Justificados pela obra redentora de Jesus. E para nós finalizarmos, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, pode subir o ministério de louvor. A nossa relação com Deus era uma relação de ira, de condenação e de morte. De um lado, Deus totalmente santo, do outro lado, o homem totalmente pecador. E essa relação só tinha um caminho, a morte eterna. Mas Jesus veio ser esse intermediador que trouxe a salvação para os homens e que intermedia a relação agora entre nós e o nosso Pai. Por conta dessa obra de Cristo, por conta do que Ele veio fazer na cruz, eu e você não vivemos mais debaixo da ira de Deus. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele veio nos trazer a paz com Deus. A ira de Deus que era sobre a sua vida, sobre a minha vida, foi deixada na cruz, repousou na cruz de Jesus, e a paz de Deus agora reina sobre nós. Amém? Se você concorda com isso, quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante, para nós orarmos e encerrarmos essa mensagem. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus e não há salvação fora dele. E eu posso te dar uma boa notícia: nada pode te separar desse amor. Escute isso de olhos fechados. Romanos 8, versículo 38 e 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquilo que está por vir, nem os poderes, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique de olhos fechados por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo que o Senhor consumou naquela cruz em nosso favor. Estávamos todos condenados, perdidos, destinados à separação eterna de Ti, mas o Senhor veio através de Jesus e nos resgatou para Si novamente. Por conta da Tua entrega, por conta do Teu sacrifício, hoje nós temos a paz novamente. E aquela relação de conflito que existia antes já não existe mais. Muito obrigado, porque foi pelo Teu grande amor, conforme diz a Tua palavra, que a Tua graça nos alcançou. Esse mesmo amor enviou Jesus para nos resgatar. Por isso, Pai, nos ajuda a vivermos conforme o Senhor espera que nós vivamos. Nos ajuda a viver em santidade, nos ajuda a viver conforme a Tua palavra pede que vivamos, que nós possamos verdadeiramente abandonar as velhas práticas, abandonar quem nós éramos, para que nós não nos tornemos novamente inimigos de Ti, que nós possamos viver uma fé genuína, entregue, verdadeira, uma fé que ama ao Senhor acima de todas as coisas, uma vida cristã que faça sentido, Pai, uma vida cristã que não seja egoísta, que não seja egocêntrica, mas uma vida cristã que olhe para o lado e olhe principalmente para cima, uma vida cristã que faça sentido também na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, porque foi através de Jesus que a Tua salvação nos alcançou. Foi através de Cristo que hoje nós temos a paz contigo. E por isso, nós declaramos com confiança e com esperança que somente Cristo tem a salvação para a nossa alma perdida. Em nome de Jesus.